Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 386. Então, por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que esses não mais precisam de cuidados? Isso não deixa. Isso não deixa de se reconhecer. Eu não vou contar a história toda, mas eu tive uma cachorra e eu comprei essa cachorra, filhotinha, e quando ela estava no cio, eu levei ela para a residência de um amigo meu para pôr com o cachorro dele, que era cachorro de raça, pastor alemão. E ela não permitiu que o cachorro acasalasse com ela. E bateu no cachorro. Depois de uma semana, levei essa cachorra para casa. Não vou contar a história, porque é muito triste. Tá. Mas depois eu fui saber, perguntei, mas por que ela não quis acasalar? Porque tem um porquê. E eu fui perguntar para o dono dos cachorros, mas por que a minha cachorra não quis acasalar com a cachorra do fulano de tal? Ele falou, mas é lógico, a cachorra sua é irmã do cachorro do fulano de tal. Olha como que os dois se reconheceram. Você vai me dizer que isso é instinto? O instinto fez eles se reconhecerem. Não reconhece o quê? Nós é que somos pobres de cultura, de moral. Nós é que somos pobres de conhecimento, pobres de evolução, para não aprender a valorizar aquilo que existe em nosso meio e que devido a essa nossa ignorância nós perdemos a oportunidade de raciocinar com bom senso. Porque as coisas encontram-se no nosso meio justamente para nos dar a oportunidade de raciocinarmos com prudência, com lógica. Eu acabei de dizer, existe o instinto? Existe. Mas em que grau? Em que nível? Até porque cada ser encontra-se num nível diferente, mesmo nos reinos. Isso é preciso ficar esclarecido na cabeça das pessoas. E outra, não é só um instinto de conservação. Não é só um instinto de sobrevivência. Ali será que não existe outras qualidades que nós as adotamos como instinto? Até porque nós, bípedes, nós somos detentores de vários instintos. O nosso tato, o nosso paladar, a nossa audição, o nosso olfato, a nossa visão, que são esses 5 sentidos. Mas tem bilhões de outros sentidos. É que a pobreza aqui é grande, então a gente fica só nessa pobreza aqui mesmo, porque não vale a pena nem discutir outras. Você acha que esses 5 sentidos, eles tiveram origem onde? E também o sentido da procriação, né? Porque é bom que se diga que nós temos 5 sentidos, mais um que é o da procriação e mais um sentido que é o da mediunidade. Mas vamos deixar para lá, porque senão vai confundir a cabeça.
Você acha que essas qualidades, elas tiveram início onde? Você acha que essas qualidades todas, elas começaram a se desenvolver e aparecer no animal? Você acha que é? Você não acha que foi lá nas amebas, no reino aquático? Não? Você não acha que foi lá no reino mineral, vegetal, naquele processo transitório de matização? Você não acha que foi lá, não? Então, quando chegou no homem, no animal, esses sentidos já estavam praticamente quase que prontos. Quase. Porque depois eles foram transferidos para o hominal. Eles foram transferidos para o hominal, né? Lá para os homens das cavernas. Agora nós temos que entender que os hominídeos, os homens das cavernas, esse período todo do mineral, do vegetal, do animal, teve fases que foram desenvolvidas em outros planetas, em outras galáxias, em outros cosmos, dimensões. Não pense você que a Terra é o berço de todo o processo evolutivo nos universos e que daqui saiu tudo que o Livro dos Espíritos trata como princípio inteligente. Ai, que coisa linda, hein? Ai, que delícia. Quanta ignorância. Admitir isso é a mesma coisa que admitir se 1 mais 1 é 3. Não, gente. Gente, uma leva de seres em processo de evolução na fase mineral de bilhões de anos-luz foram trazidas para cá para se desenvolverem aqui. Quando se desenvolveram aqui, voltaram para lá. Olha só para você ver como que eu sou carne de pescoço. Bilhões de seres em processo de evolução no reino vegetal foram trazidos de outros cosmos, de outros planetas para cá, para se desenvolverem melhor aqui. Porque é um berçário aqui, como todo o universo é um berçário. Pensemos da seguinte forma, ó. Não tem o poço que eles colocam os alevinos. Não tem? Então esse poço aqui é dos alevinos. Tá. Só que ele, pequenininho, ele fica ali. Cresceu um pouquinho, eles mudam ele de poço. Muda de poço, muda de poço, muda de poço, até cair no prato nosso. Até cair lá no pesqueiro. A gente vai lá e ó. É assim. Você acha que todo o eu em processo de evolução no reino animal, ele teve princípio na Terra. E na Terra ele continua até hoje? Ô, gente, pelo amor de Deus. Parece que eu tô nervoso. Eu não tô, não. É meu jeito de ser.
Então, quem me conhece já sabe que eu tenho que ser desse jeito, porque se eu não for desse jeito, né, parece que não tá bom. Então, gente, o ser em processo de evolução, quando ele chega no estágio de animal, né, nessa matização, nessa policromia, em outros planetas, bilhões de anos-luz daqui, eles são trazidos para o berçário aqui na Terra. E aqui, ó, eles permanecem bilhões de anos-luz também. Bilhões de anos-luz, não, milhões de anos. Depois que ele evolui, entendeu? Que na matização ele já vai entrar para o animal. Os arquitetos siderais levam eles de volta àqueles planetas, porque lá eles já vão habitar os corpos dos animais. Você entendeu? E assim sucessivamente. Entendeu? Estagiamos. O eu estagia-se em todos os reinos, milhões de reinos antes do princípio inteligente, porque o princípio inteligente não é o princípio, é uma fase na evolução do eu, porque o eu nunca teve princípio, como Deus nunca teve princípio. Nós sempre fizemos parte do eu de Deus. Pejorativo esse termo, né? Mas eu tenho que usar esse termo. Nós sempre fizemos parte da energia divina, da matéria, das matérias divina, que no momento em que ele achou conveniente aqui ou acolá, esse é o trabalho de Deus, despertar uma preia de espírito aqui, de seres aqui, despertar uma preia ali, despertar outra preia ali, agora entendendo que essa preia só desperta graças a uma centelha de Deus, que a partir daquele momento, para toda a eternidade, sempre essa centelha conosco permanece. Mas antes essa centelha já não existia, Luiz. Não, ela não existia. Mas nós existíamos na consciência de Deus. Nós existíamos na consciência de Deus, por Ele nós já nos encontrávamos prontos para a hora que Ele precisasse, a centelha em nós fosse agregada. E essa centelha é que nos levam de reinos em reinos a buscarmos o melhor através da evolução. Por isso, todos nós almejamos o crescimento, a evolução, a perfeição. Perfeição essa que nunca conquistamos. Sublimação essa que nunca conquistamos. Porque durante toda a eternidade sempre evoluímos. O único ser que nunca evoluiu, nunca evoluirá é Deus. Então, os animais, eles reconhecem os teus filhos, sim, depois de 50 anos separados. Reconhece sim.
Não vem essa que não tem, os bons espíritos dizem outras coisas aqui, mas a gente respeita, mas esse, por ser o outro lado da moeda, a gente tem que esclarecer isso. Os estudiosos marinhos, os cientistas marinhos, eles já conseguiram detectar a comunicação de baleias 300 quilômetros uma da outra. Comunicação estas que, quando umas emitem uma espécie de som, 300 quilômetros viaja aquela onda, aquele som, 300 quilômetros de distância. A mãe sabe se é um filho que está em apuros, ou sabe se é uma fêmea que está no cio, ou sabe se é um cardume de crio. Olha só para você ver. Ah, é um instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência o quê, gente? Uma macaca, ela chega próximo a uma árvore e coloca o ouvido, eu vi isso, coloca o ouvido ali. E depois de 5 minutos, ela pega uma pedra e começa a bater ali naquela árvore como se fosse uma ferramenta. Como ela percebeu que não ia dar conta, o que ela fez? Ela pegou um pedaço de pau da mesma espessura do buraco e introduziu lá dentro. E foi introduzindo, devagarinho. Devagarinho. Olha a cabeça dela. Olha a inteligência dessa macaca. Porque ela sabia que se ela introduzisse com força, ela matava o bicho que estava lá dentro, o mandruvá. Então ela foi cutucando devagarinho. Ela foi cutucando devagarinho, foi cutucando. O bichinho lá dentro sentiu-se agredido. O que fez? Ele, ó, tchum, mordeu naquele pauzinho. A hora que a macaca viu que ele mordeu, ela puxou ele. Mandruvá desse tamanho, ela, ó, mandou o bichinho para dentro. Isso aí é instinto de sobrevivência. É instinto de sobrevivência, Luiz. Mas você não acha que aí tem algo mais, não? Você não acha que tem uma inteligência no estado rudimentar, que para nós é rudimentar, mas que para eles é uma inteligência muito avançada e que nós a tratamos como rudimentar porque nós não somos evoluídos o suficiente para poder entender a qualidade daquela inteligência? Uma macaca chamou a sua filhinha, foi lá adiante, puxou a macaquinha, filhotinha, quebrou um galhozinho assim, fininho, e a macaquinha, querendo desviar a carinha, ela pegava e virava a carinha da macaca assim pro lado do pauzinho, para mostrar. Enfiava dentro de um buraquinho, tchuc, 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 depois passava na boca. O que era aquele ali? Mel que estava lá dentro. Depois ela pegava, molhava lá dentro e passava na boca daquela macaquinha filhote. Ensinando a filha a sobreviver na mata. Instinto de sobrevivência. Mas agregado a um nível de inteligência que nós não temos capacidade evolutiva para entender ainda. Por isso nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar. Um senhor internado durante 3 meses. Seu cachorro, esse senhor era sozinho, ele tinha um cachorro. Esse senhor ficou internado 3 meses aqui no Brasil. E durante o tempo que ele ficou internado, o cachorro ficou na porta do hospital. O dia que
o senhor recebeu alta e que ele veio, o cachorro foi e pulou no colo do dono. Isso é instinto, né, gente? Isso é instinto. Ah, Luiz, mas é um instinto dotado de amor. Tá, mas eu quero que você me explica que nível de amor é esse? E o outro cachorro, que ele estava com o dono dele e o dono dele foi alvejado e morto. Enterrado. Né? Foi sepultado o dono dele. Só que todo dia ele ia até o túmulo do dono dele, deitava em cima da lápide, permanecia ali durante uma meia hora, depois levantava e ia embora para casa no outro dia. Se você quisesse encontrar ele, você teria que ir lá no cemitério novamente para deparar com aquela situação. Isso meses e meses e meses aconteceu aqui no Brasil. Isso falando só de alguns animais. No zoológico, vamos dizer assim, na selva. E os animais que residem no microcosmo. Como agora, recentemente, uma brasileira, ela consegue desenvolver um microscópio que ele consegue, né, através da energia quântica, ele consegue revelar o que nós temos dito aqui há muito tempo. O microcosmo é tão grande tanto quanto o macrocosmo. A mesma proporção de galáxias e de seres em processo de evolução no macro existe no micro. Então, uma engenheira do Brasil, em outro país, é lógico, porque aqui no Brasil falta investimento, né? Falta incentivo governamental, né? Aqui eles incentivam tudo. Prostituição, armamento, incentiva tudo, mas menos estudo, cultura. Ela procurou um outro país aí e conseguiu. E ela desenvolveu um microscópio que ele consegue revelar não sei quantas mil vezes o micro que o microscópio atual praticamente foi deixado na lata de lixo. É lógico que ainda não está funcionando, porque está em fase de teste, mas de acordo com as análises que já foram realizadas, então agora eles precisam só de uma produção em alta escala. Porque já conseguiu. Então vamos pensar assim, que o microscópio original, normal, ele consegue visualizar 1 metro no micro, enquanto o microscópio dela consegue enxergar 100 metros no infinitesimal. E agora, você acha que o microscópio dela é o mais evoluído? Não. Existem outros que vão aparecer com o passar do tempo de acordo com a evolução do ser. É tudo gradativo. Como a anestesia. No momento certo que o ser humano conquistou o direito da anestesia, ela foi desenvolvida. Antes tinha que dar uma pancada na nuca do caboclo
Ou falar para ele assim, ó, abre a boca e aguenta a dor de dente, que eu vou ter que extrair o seu dente na marra mesmo. Então, gente, você viu que, ó, só a pergunta de Allan Kardec gerou-nos 5 vídeos. Só a pergunta. E eu não disse nada. É isso que é o problema. Não disse nada. Eu tenho tanta coisa para falar aqui ainda a respeito do reino mineral, vegetal, animal, dos reinos anteriores, dos reinos posteriores, das escalas evolutivas nesses reinos, de como vivem esses seres nesses reinos, tanto no macro quanto no micro. Mas eu não posso. O Vó Leontina não deixa, e é o que a humanidade comporta. Isso que eu já disse aqui já dá um pouquinho o que falar. Agora imagina se eu relatar o que tem que ser relatado. Tá bom demais, né? Vamos para o próximo vídeo.